nós somos o povo e o rebanho do Senhor. É o Salmo 99 que nós acabamos de cantar. E quando cantamos isto, há necessidade de prestar atenção àquilo que os nossos lábios falam. Nós somos o povo e o rebanho. Só que quando voltamos lá na primeira leitura tirada do livro do Êxodo, lá no capítulo 19, vai ser dito que Deus fez do povo um povo sacerdotal. Aquele povo que ele escolheu, ele fez um povo sacerdotal. Ele não disse que fez uma pessoa sacerdote, mas ele fala o povo. Um povo sacerdotal e uma nação santa. Todos nós aqui presentes, que fomos batizados, que passamos pela água do batismo, somos sacerdotes. As mulheres são sacerdotisas. Todos nós somos sacerdotes pelo batismo. Todos nós não só podemos, como devemos diariamente oferecer a Deus holocaustos e sacrifícios. Só que os holocaustos e os sacrifícios não é derramar sangue de uma outra pessoa ou de um animal, mas é entregar nas mãos dele as nossas paixões, que são voláteis, que são efêmeras, abrindo mão das paixões e nos entregando à vontade, que foi a primeira oração que eu fiz logo depois do oremos. Fala assim na oração: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade. Quando rezamos o Pai Nosso, também pedimos que seja feita. Só que na maioria das vezes nós desejamos fazer as nossas paixões e não seguir as vontades de Deus. Porque nem sempre as vontades que Deus tem para nós correspondem aos nossos próprios desejos. Segundo Tomás de Aquino, a vontade ela precisa ser reta, ou seja, ela tem que estar em conformidade com os mandamentos do Senhor. Eu preciso orientar a minha vontade para aquilo que é vontade do Senhor. Só assim serei um bom pastor. Só assim serei um bom sacerdote pelo meu batismo. A partir do momento em que a minha vontade cede aos desejos das minhas paixões, a vontade se torna corrupta, ela se perde e vira uma bagunça, porque eu já não sei mais o que eu quero, não sei mais o que é certo, não sei mais o que é errado e começo a relativizar as coisas, porque isso para mim é bom, mas talvez para o outro não é. As paixões, elas nos iludem, elas nos ludibriam, porque normalmente a minha paixão não será igual à sua paixão. Os meus desejos não serão iguais aos seus desejos. E é justamente aí que nós começamos a nos perder. Por isso a necessidade de uma reta vontade, de ter a nossa vontade orientada pelos mandamentos do Senhor. Quando o povo de Deus estava no deserto, que é a leitura do livro do Êxodo, Deus chama Moisés no alto do monte e diz que deseja fazer com ele uma aliança. Uma aliança que transformará aquele povo em uma nação santa, em um povo sacerdote. Assim Deus faz, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. E assim é feito. Só que no decorrer dos anos, o povo que ainda caminhava no deserto começa a se perder,
por causa de suas paixões, por causa dos ímpetos, da pressa, da ansiedade. Sabe aquele momento em que a gente fala assim: eu quero para ontem, já era para estar feito, eu quero que seja deste jeito. Nós estamos esquecendo que eu tenho um jeito de fazer e o outro tem um outro jeito de fazer, porque nós não somos a mesma pessoa. Cada um tem uma forma de lidar com as coisas. Esta ânsia, esta pressa que o mundo nos coloca e nos ensina, como se tudo fosse para ontem, nós vamos nos esquecendo da humanidade. A vontade de Deus reside na humanidade. Enquanto o mundo nos ensina e nos cobra papéis de deuses, você precisa se tornar um Deus. Deus se faz homem para nos ensinar a beleza da humanidade. No momento em que ele se faz homem, ele nos ensina o valor do sacerdócio, que não consiste em dar ordens, mas consiste em ser o primeiro servidor, aquele que caminha ao lado, não à frente, não atrás, mas ao lado das pessoas. O sacerdote é aquele que deve conhecer a profundidade do coração dos outros, as fraquezas, como está escrito na oração. Deus se compadeceu de um povo, de uma multidão, lá do Evangelho. Ele se compadece de uma multidão que estava cansada, que estava abatida, como se não tivessem pastores. Vejamos o precipício histórico que nós temos, do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, até chegarmos em Jesus Cristo, que consegue perceber que o povo estava cansado e abatido. Aquele mesmo povo que outrora fez uma aliança com Deus, mas no meio do caminho a aliança se perdeu. Se perdeu não pela parte de Deus, mas pela parte do povo, que começou a dar ouvidos aos seus desejos. E desses desejos começam a nascer, a lascividade, a concupiscência, a corrupção da vontade. E as pessoas começam a se perder. Nesse momento, a lei vale por si só. Por isso que uma mulher adúltera é colocada diante de Jesus Cristo para ser apedrejada, porque a lei ordena que uma mulher adúltera seja morta a pedradas. Esta é a lei. E o povo se esqueceu da humanidade e começou apenas a observar a lei pela lei. É a única coisa que interessava. Mesmo quando eles não cumpriam a lei nos bastidores, eles exigiam a lei sendo cumprida publicamente. Jesus Cristo chama a atenção para o caráter da humanidade. Existe a lei, eu sei dela, mas quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não passou a mão na cabeça de uma pecadora, ele não protegeu o pecado, mas ele olhou para um ser humano. Todos nós podemos cair, todos nós podemos deslizar, todos nós podemos pisar numa casca de banana. Só que é muito fácil apontar o dedo quando o outro cai. O difícil é observar quando nós estamos prestes a cair. É isso que Jesus chama a atenção. O sacerdote não deve ser fiscal do outro, deve ser fiscal de si. Para o outro, o sacerdote deve ser aquele que vai ajudar a erguer-se quando ele cair. Esta é a função do sacerdócio. E aí vem uma pergunta para nós no dia de hoje. Como nós estamos exercendo o nosso sacerdócio comum, que é pelo batismo? Como eu sou em casa? Como eu sou com os amigos?
como eu tenho exercido o meu sacerdócio com aqueles que me cercam. Padre, eu não tenho muita paciência. Se você não tem paciência com os outros, é porque, na verdade, isso é um reflexo daquilo que acontece aqui dentro. Significa que você não tem paciência com você. O problema não está fora, o problema está dentro. Às vezes você está procurando fora aquilo que está lá. Tem muita gente que procura Jesus Cristo em vários lugares. Tem gente que vem para a Igreja Católica hoje, amanhã está num centro espírita, depois está num centro de Umbanda, depois vai para a Igreja Pentecostal. Onde está prometendo cura, a pessoa está indo, mas ela não vai para o lugar que ela precisava ir, para dentro de si. Santo Agostinho nos ensina que nós não devemos procurar fora aquele que mora dentro. Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos somos. Ele nos conhece até a mais profunda entranha de nosso ser, enquanto nós ainda não nos conhecemos por direito. Não devemos procurar fora aquele que mora dentro. Devemos olhar para dentro quando nos sentirmos abandonados, desolados, perdidos. Porque o verdadeiro pastor está aqui dentro. Não é o padre, porque o padre pode errar. Não é o bispo, porque o bispo pode errar. Não é o papa, porque ele também pode errar. E o mais bonito do nosso papa é que Francisco insiste em dizer que ele é pecador. Nunca tínhamos visto um papa falar tão abertamente como ele. Rezem por mim porque eu sou pecador. Sempre nós estamos vendo o Papa de joelhos, mesmo com problema no joelho. Todo mundo sabe que ele anda puxando a perninha. Ele tem problema no joelho. Mesmo assim, a gente vê várias fotos e vídeos dele puxando a perninha, mas ajoelhando no confessionário para se confessar. Não para escutar a confissão, mas para contar os pecados dele. E ele pede, rezem por mim porque eu sou pecador. Todos nós somos. O problema é que às vezes nós espelhamos demais em alguns seres humanos, achando que estes seres humanos são top de linha. E esquecemos de nos espelhar naquele que habita no nosso interior. E acabamos cometendo a infidelidade para com o nosso batismo. O nosso batismo é um convite à santidade. O primeiro convite, o primeiro chamado que recebemos é o de sermos santos. Não é de ser padre, não é de ser professor, médico, seja lá qual for a sua profissão. O seu primeiro chamado é a santidade. Mas quando esquecemos que somos sacerdotes, esquecemos de nossa humanidade, nós nos esquecemos da santidade. E aí começamos a acreditar que ser santo é levitar. Ser santo é ter os estigmas de Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para ser santo eu não preciso de nada disso. Para ser santo, eu só preciso ter intimidade com o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Eu preciso aprender a transformar o ordinário da minha vida em algo extraordinário. Se eu tenho que varrer a casa, eu não vou varrer a casa simplesmente por varrer, mas eu vou varrer pensando que aquela casa é a morada de Deus. Eu estou limpando é para Deus. Se tenho que lavar as vasilhas, não as lavarei porque eu ou outra pessoa terá que usar, mas pensando que quem vai usá-las é o próprio Deus. Porque aí quando você pensa assim, e chega um destrambelhado do seu marido ou da sua esposa, em vez de você perder a paciência, você vai lembrar do livro de Gênesis. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É Deus, todo destrambelhado, para ver se você vai ter paciência.
Porque quando você reza pedindo paciência, Ele te dá situações para provar a sua paciência, para te exercitar na paciência. Isso tudo está relacionado à santidade. A santidade vem com o chamado do batismo, que é o próprio sacerdócio que somos convidados a exercer diariamente. Tem um santo de quem eu gosto muito, que ele fala sobre o paraíso. A sociedade hoje nos convida a almejar cargos importantes. Nós que somos padres, quando o povo, que é muito bom, gosta da gente, a primeira coisa que fala é: daqui uns dias vira bispo. Como se isso fosse um desejo nosso. Tá certo que alguns padres sonham, mas o nosso desejo não deve ser esse. O nosso desejo deve ser com a santidade. Quando tiver que desejar algo para um padre, não deseje que ele se torne bispo, deseje que ele se torne santo. Porque se um dia Deus o chamar para o episcopado, ele será um santo bispo. Não um bispo santo, mas um santo bispo. Se ele é padre, ele vai continuar sendo um bom padre e sendo santo padre. Nós precisamos aprender a desejar a santidade para o outro, desejar o paraíso para o outro, não cargos. Não devemos almejar o topo de uma pirâmide. Não devemos almejar poderes, porque isso tudo passa. Gostava muito de Bento XVI, mas passou, já foi. Agora é Francisco, tudo passa, só Deus basta. Que possamos aprender com os textos bíblicos de hoje, que a profundidade que Cristo vê aquela multidão é porque Ele conseguiu ir nas entranhas de cada um, percebendo o cansaço de não conseguir compreender o caminho de santidade, um abatimento de tentar procurar algo e não conseguir encontrar. Se no Antigo Testamento o povo de Israel foi forjado pela lei da aliança sanguínea, consanguínea, ou seja, os filhos de Jacó, os 12, que vão fazer as 12 tribos existirem, agora em Jesus Cristo, no Novo Testamento, já não mais será pelo sangue dos judeus, mas será pelo sangue do próprio Cristo. Este é meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, tomai e bebei. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu, o desejo dele é ser um com você. O desejo dele é continuar habitando na sua intimidade, na sua profundidade. Ele só precisa saber se você está disposto a permitir. Porque ele não força. Ele só entra para morar se você assim o deixar. Que possamos aprender que o verdadeiro pastor habita aqui. E é olhando para ele que eu preciso me tornar um pastor melhor para aqueles que me cercam. E aí eu finalizo a reflexão falando um pouquinho, bem rapidinho, sobre o dia de hoje para mim. Desde quando eu abri os olhos de manhã, é como se fosse um filme passando na minha cabeça, lembrando de todos os detalhes e correrias, porque no dia de hoje, às 9h da manhã, eu fui ordenado padre, há 1 ano atrás, lá na catedral. Naquela incerteza e naquela insegurança que é própria de quem está no deserto. Será que estou fazendo o meu desejo ou a vontade de Deus? Isso constantemente martela em nossa cabeça. Não é porque eu dei o meu sim lá atrás
que eu já me tornei um santo para ser colocado no altar. Eu sou ser humano, eu erro, eu falho, eu sou pecador. Mas naquele dia, tudo gritava na minha cabeça. Quando eu cheguei para a cerimônia, o coração apertou ainda mais. Porque era a minha segunda ordenação. E era a segunda vez que a minha mãe estava internada e saiu do hospital diretamente para a catedral. Isso aconteceu na ordenação diaconal e aconteceu na ordenação presbiteral. Tanto que eu entro sozinho. E o coração aperta. Porque em todos os lugares, quando eu passei enquanto seminarista, os meus pais lá estavam. E hoje eles fizeram questão de vir. Mesmo sendo tarde, mesmo sendo à noite, mesmo fazendo frio, eles fizeram questão de sair de Santa Luzia e vir para cá, para estar comigo. O pastor precisa estar com as suas ovelhas. O pastor precisa também ser ovelha dentro de casa. O pastor precisa compreender a importância de um lar, de uma família. Padre, mas a minha família não é tão legal assim. Os meus pais não são tão legais assim. Não se preocupe, você está no deserto sendo provado. Não renegue os seus pais. Não condene os seus pais, mas reze por eles. É o melhor presente que você pode fazer. Não é julgar, porque nós não sabemos como foi a vida de nossos pais antes de nascermos. Quais são as dores e cicatrizes que eles carregam antes que nós abríssemos o olho pela primeira vez neste mundo. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil olhar para os nossos desejos e condenar os outros. Mas é muito difícil lembrar que os nossos pais tinham uma vida antes de nós virmos ao mundo. Lembrar que eles tinham conflitos e amores e nós chegamos no meio daquilo ali tudo. É difícil lembrar disso, mas é necessário, porque somos humanos. Hoje, celebrar um ano, que parecem que são 10 anos, de tanto que eu já trabalhei. Celebrar um ano, eu olho para trás e consigo ver algumas pegadas que não são minhas. Eu sei que são dele, porque são pessoas que eu toquei sem saber. Várias vezes eu sou procurado por algumas pessoas que falam assim: sua homilia no dia tal, no horário tal, mexeu comigo. E às vezes já passou até meses, mas a pessoa nunca esqueceu. Mas eu não sei o que acontece dentro da casa de vocês. Não tenho condições de saber. Mas o Espírito Santo sabe. Ele conhece. Ele sonda os nossos corações. Se a minha palavra consegue chegar ao seu coração, não é fruto meu, é fruto do Espírito. Mas a sua palavra também pode chegar nos corações de todos nós. Basta você começar a escutar o Espírito que clama dentro de você, que grita dentro de você. Não para cargos, mas para a humanidade. Se queres ser grande, seja pequeno. Se queres ser deuses, seja ser humano. Está tão difícil ser humano. É tão difícil olhar para as dores dos outros. Como já me questionaram: padre, por que você não faz isso ou aquilo outro? Por que você não vai em tal lugar? Por que você está abatido? Eu estou te achando essa semana mais para baixo. Mas não sabem as dores que o padre também carrega. Somos todos humanos. Às vezes esperamos demais do outro, cobramos demais do outro e esquecemos que o outro é humano como nós. Aqui eu falei só um pouquinho como prometido da minha vida, porque aqui não é o momento de falar sobre mim, é o momento de falar sobre ele.
Apenas o pouquinho que falei é para registrar a emoção que hoje sinto de comemorar 1 ano de padre. E daqui a pouco comemoraremos 1 ano que eu estou com vocês aqui no Vale do Jatobá. Em agosto faremos 1 ano que vocês estão me aturando. E daqui a pouco a juventude, que também temos representantes aqui, fará 1 ano que também me atura. E eu sou grato aos meus pais, à minha família, por tudo aquilo que eles fizeram por mim. Se hoje vocês me consideram um bom padre, é por causa deles. A fé deles é que me forjou. É a fé deles que me impulsionou. Foram eles que me lançaram no abismo que se chama Jesus Cristo. E também sou grato a cada um de vocês aqui, porque se tornaram os meus filhos. Enquanto presbítero, enquanto ancião, enquanto sacerdote de Deus, vocês são os meus filhos, não importa a idade. Porque eu participo do sacerdócio de Cristo. E por Cristo vocês se tornam meus filhos. Eu sou responsável pela salvação das almas de todos vocês. E a partir do momento em que o bispo me coloca com a responsabilidade de cuidar dos jovens, eu passo a ter também os jovens como meus filhos. Não só aqueles que são de minha paróquia, mas todos aqueles jovens que estão espalhados por quase 300 paróquias que nós temos em 28 municípios que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu tenho muito filho. Muito. A minha esposa, ela é demais. Ela pisca e nasce um. E tem dia que ela dá à luz a 20, a 50 num dia só. Graças a Deus. E que continue assim. Eu sou muito grato a todos vocês, ao povo aqui do Vale do Jatobá, da paróquia São Dimas, ao EJC da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, a todos os grupos de EJC, a todas as juventudes espalhadas por nossa Arquidiocese, sou grato a todos. E também gostaria de deixar registrado o meu agradecimento a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o meu pai e pastor na fé. Nasci dele, sou padre por causa dele. Se aqui estou hoje é porque eu participo do sacerdócio dele. Estou ligado a ele, devo obediência a ele. Temos muitos bispos na arquidiocese. Aos outros devo obediência, devo respeito. Obediência é só a Dom Valmor, porque ele é o meu pastor, ele é o meu pai, é o nosso pai, é o nosso pastor. Se eu tenho muitas obrigações e muitos filhos, imagina Dom Valmor. Então eu sou grato a Dom Valmor por tudo que ele me proporcionou e vem me proporcionando nesta longa estrada de 1 ano. E não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e eu sei que continuará fazendo em minha vida. A Ele eu só posso render glórias e louvores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.